Eu acho que nós podemos começar já. Depois Pode? eu conto. Pode. Já é 8 horas. Quer Então dizer, tá. 7 horas, né? 8 horas meu Bom. aqui. 7 horas teu aí. Uma boa noite a todos, a todas as irmãs também. Essa live é um oferecimento da União Beneficente Allan Kardec, que fica lá no Jardim Monte Líbano, Rua Iviema, 5.565, e que presta também um serviço de assistência social, né? Ultimamente nós estamos lá com as 100 famílias venezuelanas, onde o João faz um trabalho muito bonito, a Sheila, né? Atendendo as crianças, atendendo o pessoal lá do bairro. Essa live tem o objetivo de estudar o Livro dos Espíritos, né? De uma forma simples, muito familiar, né? Aonde você entra na live, você se sente bem, é um estudo como se fosse lá mesmo dentro da nossa própria casa. Então, aqueles que quiserem participar, entrar na nossa live, é um prazer para nós recebê-lo. E nós vamos, tá só eu e Dilon no momento, né? Nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e fazermos uma prece. Porque é inadmissível, né? A gente fazer qualquer encontro, qualquer estudo espírita e não lembrar de Deus, né? A primeira coisa é Deus. Sem Ele a gente não é ninguém. Não somos ninguém. Então nós fechamos os nossos olhos físicos, abrindo os olhos da alma e conversando com Deus, dizendo a Ele o seguinte: Senhor, nos abençoe nessa noite de hoje, que a gente possa ter um encontro maravilhoso, onde a nossa mente, o nosso coração se abre para as coisas de Deus, né? Para as coisas que a gente aprende, né? No dia a dia. E Jesus disse, né? Fazei a caridade, ajudai ao próximo, não guarda ódio, rancor, ressentimento dentro do coração. Então, são essas qualidades que nos promovem e faz com que a gente tenha a assistência necessária. Quando essas palavras é colocada em prática, né? A humildade, a simplicidade, o amor no coração, a assistência espiritual não falta. Então a gente quer aprender um pouco mais estudando o Livro dos Espíritos para tornar a nossa vida mais fácil da gente viver na face da Terra. Então que o Senhor nos abençoe nessa noite de hoje e que o nosso querido irmão Odilon possa ter bastante facilidade para conduzir o estudo desta sexta-feira. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. quem for assistir futuramente. É. Que a nosso aprendizado dessa noite seja muito produtivo. Essa é a nossa reunião de número 47 de O Livro dos Espíritos, de estudo desse livro. Nós estamos na questão 183, da parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências. E estamos vendo a encarnação nos diferentes mundos. Na reunião passada nós começamos essa temática e hoje nós vamos continuar. Então, lá vai a pergunta 183. Você consegue ler aí, Orlando? Se não conseguir, eu posso ler. Você quer que eu leio? Pode ler. Então, a pergunta 183 diz assim: indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância?
Em toda a parte, a infância é uma transição necessária, mas nem sempre é tão obtusa como no vosso mundo. Mas nem sempre é tão obtusa como no vosso mundo. Então, o que a gente Isso. pode entender, atender a pergunta é fácil, né? Já está até explicando aqui, indo de um mundo para outro, né? Porque a gente sabe que a casa do Pai não existe só uma morada, existe diversas, várias, né? Se a gente passa por nova infância. Então, e a resposta aqui também é bastante clara, né? Ela diz o seguinte, que em toda parte a infância é uma transição necessária, porque sem ela a gente não aprende, né? Não se evolui, mas nem sempre é tão obtusa como no vosso mundo. Agora, essa palavrazinha aqui, eu não entendi muito bem. O que é obtusa, Dilon? Obtuso é difícil, né? A nossa infância aqui na Terra, ela demora um tempo, né? A gente fica bastante meses, anos, para se Agora ajustar, entendi. né? Mas é lenta, né? Enquanto que em planetas ou mundos mais avançados, ela pode ser melhor, né? Nessa questão, assim, mais rápida, mais tranquila, né? A gente não demora tanto tempo para adquirir a nova identidade, as novas perspectivas, enquanto que na Terra a gente demora um pouco mais. Mas essa questão dessas variações, nas próximas questões nós vamos ver ela um pouco mais explicada, essa questão de como que ocorre nos outros planetas. Interessante, né? Essa é a história, por exemplo, de dizer que tem planetas que a pessoa vive 400, 500 anos, é Isso. verdadeira? Bom, Sim, pode por- viver por- mais. E até a contagem do tempo, né? Nós vamos ver mais à frente também nessa questão, é, que nós aqui contamos o tempo de uma maneira, em outros planetas pode ser de uma outra maneira. É relativa essa questão do tempo. A gente. e a criança, segundo a doutrina espírita, a criança, até os 7 anos, ela ainda está vivendo o perispírito da outra existência, né? Isso, aqui na Só, encarnação da Terra é essa explicação mesmo. Nós temos um é, período de só 7 anos depois de para 7 se anos é que ajustar. começa a Em média, formar o né? novo perispírito, né? Isso. É em média, né? Não quer dizer que É. seja exatamente 7 anos, pode ser um pouco Então, menos, um pouco mais, dependendo da evolução do espírito, né? Do é, nível evolutivo, pode ser mais rápido ou menos rápido, mas demora em torno de 7 meses, 7 anos, aliás. é. Muito bem, vamos para 184, então. Quer que eu fale isso aqui? A Sim, pergunta, a pergunta é: tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Então, será que eu posso escolher? Ó, não quero nascer na Terra, não. Quero nascer num mundo melhor, onde a tecnologia já está bem mais avançada, onde não existe mais esse negócio de guerra, que eu não gosto desse negócio de guerra, não. Será que eu posso escolher como espírito, enquanto estou no plano espiritual, na erraticidade? Aí vem a resposta. Nem sempre. Olha. Então quer dizer que pode. Alguns pode, outros não, né? Nem sempre. poder, Alguns poder pode, podem, mas outros nem não. sempre. Nem Eu acho sempre. que aí vai muito do merecimento, né, Dilon? Isso mesmo, né? Vai muito do merecimento. Por isso que ele diz assim, ó, pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode É, obtê-lo, se o merecer. Ó, você disse bem, o merecimento, se o merecer. é, Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação destes, quer dizer, dos espíritos, depende do grau. Porque se a gente é meio atrasadinho, nós vamos num planeta mais evoluído, nós vamos atrapalhar, não vamos ajudar, E né? aí, o espírito é assim, ele quanto mais evoluído ele é,
Mas ele se oferece para as missões. Pode ser um mundo muito atrasado, mas ele se oferece para ir trabalhar, né? Não tem essa de escolher, não escolhe, não. Ele se oferece para trabalhar. Não um exemplo, por exemplo, o Chico, né? Apesar que ele não é no outro mundo, é nesse mesmo aqui, no mesmo planeta, mas ele ofereceram para ele lá o nosso lar. E ele falou, não, eu prefiro ficar trabalhando aí nas favelas, nas grandes favelas do Brasil, que precisa muito de mim. João Dalmolin, boa noite, seja bem-vindo. Aí o João. O nosso presidente. Nosso presidente. Seja bem-vindo. Nós estamos Nossa fazendo casa está sem luz também, João? O microfone está fechado, João. Agora estou ouvindo. Agora estou ouvindo. Estava ruim de entrar, o computador estava ruim de entrar, mas aí deu certo. Está ouvindo, Dilão? Deu certo. Estou ouvindo. Então, o Orlando falou que o meu microfone está fechado e não está ouvindo? Não, está ouvindo sim. Não, é que ele falou antes de você falar. Agora eu ouvi. Já ouviu. Eu até coloquei uma observaçãozinha aqui no canto direito. Aqui, na dúvida, tente ou não. Você já tem. O máximo que pode acontecer é você receber um sim. Então, quer dizer, você pode até pedir para ir no outro mundo, né? Mas não quer dizer que você vai ser atendido, porque depende do quê? Do nosso merecimento. Como disse bem Orlando, merecer. Mas daí vem a pergunta dessa mesma questão. Pode falar. Maria Helena? Maria Helena quer virar estrela, constelação. Pode pedir, ó, que está dizendo aqui, não tem problema não, viu, Zi? Pode pedir. É livre para pedir. Não precisa ser uma estrela, Agora, não quer dizer que vai ser atendido, né? Atendido aí é outra história. Depende do merecimento. A pedir pode. Realmente. Acho que eu vou com um brau mesmo. Não, também não vamos nos colocar assim exagerar, né? Vamos ser otimistas, né? Vamos num lugar bom. Agora a gente pede, né? Aí tem a questão A do mesma pergunta, 184, que diz assim: se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo que ele reencarnará, quer dizer, ele não vai pedir nada, né? Então, o que resolve? Para onde que ele vai? Quem que vai resolver isso aí? Aí diz aqui o grau da sua elevação. Então, dependendo do grau de elevação, é para onde ele será encaminhado para reencarnar, né? Nós estamos falando de reencarnação sempre aqui, né? Nós estamos falando dos vários mundos, da pluralidade dos mundos habitados, então estamos sempre trabalhando essa questão da reencarnação. Tá certo? Algum comentário mais? Vamos para 185. Aliás, eu acho que é 184, talvez tenha mais coisa, vamos ver aqui. Não, é 185 mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa nessa 184? Não? João, vamos para o próximo. Acho que dá para... Eu não estou vendo muita coisa que se possa dizer aí, né? Você está falando dos locais onde o espírito vai para evoluir, vai para o local de acordo com o grau de evolução dele. De evolução. Onde é apropriado, por escolha... se merecer ou naturalmente de acordo com a elevação, com a sua classificação de espírito, né? Isso. Muito bem, passemos então para a próxima, a 185. João, você quer fazer ela? Posso. Vamos nessa. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. E é assim que as etnias que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Novas etnias transformadas sucederão às atuais,
como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. Muito bem. E aí? O que podemos comentar sobre essa questão? Como o João disse aí na resposta, eu imagino que é o que os espíritos superiores estão falando, né, para nós faz tempo, e a Terra aqui vai sofrer uma varredura também, né? Aqueles que não têm conserto ainda, né, que estão num grau bem baixo, mesmo bem inferior, eles vão ser encaminhados para outros planetas, né? De acordo com a evolução de cada um. E aqui, para ser um planeta de regeneração, ele tem que melhorar bastante, né? Tem que tirar essas pessoas que realmente promovem guerras, mata a troco de nada, né? Então, eu imagino que o mundo aqui tem que sofrer uma varredura, uma limpeza, para que aconteça isso aí, não é? Isso mesmo. Então não só as pessoas, né, evoluem, mas todo o mundo, né, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. E a gente sempre ouve falar, né, o mundo reflete o progresso dos seus habitantes. Então, os habitantes vão evoluindo, o mundo também vai passando por um mundo melhor, conforme a evolução dos seus habitantes. Então, a Terra vai estar passando o tempo todo por essa transformação. Às vezes, a gente não consegue perceber isso porque a nossa visão ainda é muito restrita, né? A gente não vê o todo. E também porque as mudanças são interiores, né? E são individuais que refletem no coletivo. E, às vezes, como diz, né, quem vê cara não vê coração, às vezes não sabe bem o que passa dentro do interior de cada pessoa. Então ela diz aqui, ó, tornar-se-á um paraíso. Olha assim, que beleza, a nossa terra vai se tornar um paraíso. Quando os homens se houverem tornados bons. Então depende de cada um de nós. A gente se tornar bom, o mundo vai se melhorar. E aí esses povos, né, esses habitantes, eles vão desaparecendo e vão substituindo por outros, né? Que pode ser o mesmo, só que melhorado. Né? Nós vamos melhorando, vamos vencendo alguns vícios morais, e então nós vamos nos tornando mais espiritualizados, melhores nessa questão habitacional aqui da Terra. Certo, João? O que tu acha? João tá meio sonolento, estou percebendo. É verdade. Então, essa pergunta, essa resposta, essa questão, ela casa com uma outra, né? Tem uma outra que fala que os mundos também evoluem, né? Não é só essa. Os mundos vão evoluindo com a evolução dos seres que os povoam, né? E aí é natural, porque os mundos, eles obedecem inteligências. Se as inteligências se melhoram, se evoluem, avançam, os mundos também avançam. E aí que, como diz aí, a Terra vai se tornar, sim, um paraíso, mas quando os homens que a habitam se transformarem a ponto, né? Isso. Mas comparando com o que é hoje, eu acredito que não precisa tanta mudança assim para a Terra já mostrar um progresso bem significativo. Só para esclarecer o João, que ele chegou depois, um pouquinho, o Orlando e a Zita estão no escurinho lá porque estão sem energia lá. Acabou a energia. O João está clarinho lá, acho que no bairro do João não deve ter caído a energia, não. Não foi em toda a cidade. Não, aqui está tudo normal. Acho que eles estão com o celular lá porque está sem energia. Eu vi que eles estão meio na penumbra.
Ele até avisou, se cair aqui é porque acabou a energia do celular. A gente está com velinha aqui, velas. É isso aí. Vamos então para a próxima. 186. Alguém quer fazer a 186? Haverá mundos onde os espíritos, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito. O mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse também. Esse é o estado dos espíritos puros. Não há mais necessidade do perispírito, né? Uhum. Aí tem a A, né? Faça a A também, Glon. Pode fazer. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro não há linha divisória perfeitamente demarcada. Não? É uma pergunta, né? Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um mundo e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por tornar-se imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Isso aí. Então, a questão do perispírito, né? E dos corpos físicos. Nós temos um corpo físico, temos o perispírito. Nos mundos mais adiantados, as pessoas lá, os espíritos, precisam de um corpo físico igual ao nosso. Aí ele diz que nesses mundos ainda há um corpo, só que ele é tão etéreo assim que parece que não existe. É o estado dos espíritos puros. Puros. Isso. Então, esse peso, né, do corpo físico, essa densidade dele, ela vai diminuindo aos poucos, né? Pelo que ele está dizendo aqui, fica imperceptível até com o passar do tempo a mudança que ocorre. Ele até compara com a noite e as primeiras claridades do alvorecer. O alvorecer não vai clareando aos pouquinhos, quando você vê, está tudo claro, né? Então, assim também é a analogia que ele faz da questão do corpo físico. Ele vai perdendo essa densidade, vai se tornando cada vez mais etéreo, né? mais imaterial, né? ou de uma matéria assim, menos densa, né? Porque tudo é matéria, né? De alguma forma, tudo é energia. Então, a energia é mais densa e menos densa. Então, não existe uma demarcação. Quando que aconteceu, né? Quando que mudou? A gente não tem essa ideia. Algum comentário mais? Eu não sei se Acho que é está na mais ou menos sequência, isso, que né? eu não li anteriormente as questões. Sim. Eu não sei se está na sequência aí, né? Porque aí está questionando do espírito ter perispírito. Isso. E da Só ter. densidade desse perispírito, que é variável, né? A ponto que diz assim que nós nem percebemos esse perispírito, né? Ele está dizendo das duas coisas, do corpo físico, né? E do perispírito. Então, nós aqui, enquanto encarnados aqui no planeta Terra, nós necessitamos do corpo físico e do perispírito também. E a pergunta se nós, nos mundos mais adiantados, esse corpo físico deixa de existir, não precisa mais dele. Só existe daí o perispírito. Então, esse para vós é como se não existisse. O que é para nós? O corpo físico, porque nós ainda entendemos como matéria, né, essa questão assim que fere os cinco sentidos nossos, né? Então para ser matéria, a gente tem que ter uma certa densidade, ainda que a energia, né, a gente entende hoje como matéria,
mas ela tem que ter um efeito mais definido, né, para nós entendermos. E já o perispírito, para nós, hoje a gente já entende melhor, e ainda vê como uma matéria, mas era uma abstração, uma coisa assim, muito sutil, né? Até confunde. Então, para nós, o perispírito parece que ele não existe, né? Então, esse corpo físico também, no futuro, a gente, né, vai entender dessa maneira. Hoje, a gente já, né, para nós, não existe. Nesses mundos mais adiantados, onde as pessoas reencarnam e o corpo físico ele é tão sutil que quase não se percebe a existência dele. E aí muda tudo, né? Muda a doença, muda a longevidade da vida, a alimentação, tudo modifica. Esse para-voz aí que eu estou questionando é que nós aqui temos 2 estados que nós nos alternamos todos os dias, né? Que é o estado de vigília e o estado de sono. Quando nós estamos em sono, estamos dormindo. E eu estou entendendo aí que esse para-voz leva em conta quando nós estamos dormindo, que nós não estamos vendo com os olhos do corpo físico. Nós estamos emancipados e estamos vendo pelos olhos do espírito. E para nós, mesmo nessa condição, esse envoltório se torna tão etéreo que é como se não existisse para nós. Então, quando nós estamos, mesmo a gente estando emancipado, estando na visão do espírito, do nosso espírito, quando estamos dormindo, nós também não vemos alguns espíritos que estão com o seu envoltório mais etéreo, né? Menos denso. E isso acontece não só conosco que estamos encarnados. Acontece com muitos espíritos desencarnados que não conseguem ver os espíritos que estão com um envoltório espiritual, com um perispírito mais etéreo. É uma comparação, né? Acho interessante, sim. Que quando nós estamos no mundo espiritual, seja desencarnado ou durante o estado que nós estamos adormecendo, né, nós também não percebemos a existência de outros espíritos que estão num nível mais avançado que o nosso. Nós não temos essa percepção. Então, é como se não existisse. É tão etéreo que como não existe. Se eu não vejo, não existe. Não existe, né, para mim. É uma questão. É interessante. É isso mesmo. Então, conforme vai se purificando o espírito, o envoltório físico também vai se modificando. Nos mundos mais avançados, esse envoltório é bem mais sutil. E como é que você faz? Pois não. Como é que funciona se você quiser sentir a necessidade de ver Jesus? Mesmo Ele precisa... desencarnado. Eu acho que é ele que vai se permitir ser visto, né? Vai se tornar assim, mais visível. Ele que vai se permitir. Nós não conseguiremos vê-lo se ele não se... Só pela nossa vontade, né? A gente não vê, não. Então, aí tem uma outra área, né, que a gente não está estudando, que é a densificação dos espíritos para poder se comunicarem com espíritos que estão num nível bem inferior. Eles têm que se densificarem muito para eles poderem aparecer, né? E a gente vê aí na literatura espírita, as reuniões espíritas, quando vem um espírito elevado, ele vai aparecendo no local. Ele não chega no local igual aos outros. Ele vai aparecendo, né? Ele vai se densificando. E terminou a palestra dele, ele evapora. Tipo, ele desaparece de novo. Isso a gente vê na literatura. Então, por exemplo, acho que foi na reunião
única de anteontem. Mas Jesus tem que aparecer aqui para mim, eu tenho que ver ele. Aí ficou complicado, né? O que se fala para um espírito desse? Tem que explicar todo esse processo, toda essa questão, né? Da evolução do espírito, em que estado que ele está e o que ele está fazendo nesse estado que ele está, as responsabilidades que ele tem, como é que ele vai se compenetrar em se materializar para aparecer para alguém, porque mesmo sendo no mundo espiritual, aquele espírito que está muito mais elevado e cujo perispírito não pode ser visto, ele tem que se materializar lá. Ele tem que se densificar a ponto que nós aqui chamaríamos de materializar, né? Materializar. É mesmo. É uma boa comparação essa. Com a questão evolutiva do espírito. Em outros planos. Muito bem, vamos para frente. 186, 187. Aqui é sempre as definições e a questão científica da doutrina espírita, né? Quem quer fazer essa 187? A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos mais ou menos etérea. Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se essa mudança com a rapidez do relâmpago. Bem rápido, hein? Nossa! Muda rápido, né? É um troço incrível. A facilidade que tem, né, de manusear o fluido cósmico universal, que é a que nós estamos mergulhados, que é a origem de tudo, que está em todo o universo. Diz que até algumas comparações fala que nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, que seria o próprio Deus, né? Já vi até um palestrante comparando com o líquido amniótico, né? Está mergulhado no fluido que é do próprio Deus. E os espíritos, eles, de um mundo para o outro, ele utiliza da matéria, né, que está naquele próprio mundo para se modificar. E rápido, pá, né, com rapidez de um relâmpago. O relâmpago é muito rápido. Comentários? Passamos para frente. Vamos para o próximo, então. Pois não. A nota grande de rodapé aí que tem da 188. Ah, não, nós estamos na 187, né? Isso. Vamos para 188? Não, é o que eu me precipitei. Vamos lá, então. Fazer essa, Orlando? 188? Sim. Fácil. Depois os espíritos puros. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que outros? Ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outro? Né? Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens na terra. Pode, melhor do que os outros, estar em toda a parte. E aí, inclusive, tem aqueles que pedem, né, para ir realizar alguma missão, alguma tarefa em algum mundo bem mais inferior, né, do que o mundo dele, né? Essa questão é interessante, né? Os espíritos puros, quer dizer, aqueles que já chegaram naquele nível de elevação máximo, né? Não sei se existe o máximo, né? Porque a evolução ela não para nunca. E então eles estão no mundo, eles têm um mundo deles, tá? Planeta tal é o planeta dos espíritos puros.
Ou eles estão em vários outros lugares, né? Como é que é isso? Eles estão mais ligados de um mundo do que o outro e tal. Aí aqui responde, habitam certos mundos. Então, eles têm o mundo, né, deles. Só que eles têm a facilidade de se movimentar. Pode ser que eles podem ir para outros mundos, para outros planetas, né? Mas eles têm um mundo onde eles estão mais ligados, têm uma ligação maior. Nós aqui na Terra também, né? Nós temos essa mobilidade aqui na própria Terra, né? Mas, ou então nas colônias espirituais, quando desencarnam, né? Mas não podemos ir para mundos mais avançados, essa limitação que nós temos. Agora, os espíritos puros já estão num nível que ele permite eles percorrer, né, em outros mundos. É isso? Ou tem uma explicação mais... Não, é isso mesmo. Tá simples essa aí, né? Mas lembra aqui a nossa experiência também, né? Nós ficamos aqui mais circunscritos ao nosso mundinho aqui da Terra, na Terra, que é o nosso país, a nossa cidade, a nossa região. Mas temos a liberdade, a possibilidade de ir para lugares melhores, né? Ou piores da Terra. Podemos ir para a França, podemos ir para qualquer lugar, né? Temos a possibilidade de ir para qualquer lugar, mesmo que lá as condições sejam um pouco diferentes, a gente precise de recursos diferentes para estar lá. Assim os espíritos também, só que eles tem outros valores, né? A gente percebe que eles têm uma facilidade, aí está implícita, uma facilidade de deslocamento enorme, né? De se deslocar para outros mundos, porque eles sentem essa liberdade, essa possibilidade, e com certeza eles transitam entre mundos, né? Até porque, né, como disse a questão anterior, chegando no outro mundo, se a densidade do mundo é outra, né, mais etéreo, menos etéreo, eles se adaptam perfeitamente. E com a rapidez do relâmpago para estar lá. Essa palavra adapta pode ser entendida também que talvez eles não sofram tanto, né, que nós sofremos aqui, né, no mundo, né? Eles estão no mundo, mas as influências, aquelas que nós sofremos naquele mundo, é diferente para eles, né? Eles não sentem as questões que nós sentimos aqui, né? As dores, os sofrimentos, né? As influências que a gente sente. Eles têm a capacidade de se ajustar sem que essas variações impliquem no sofrimento mesmo, né? Na dificuldade para eles. Que estão num estado mais avançado, mais evoluído. E aí nós temos a discussão da ufologia, né? Também os alienígenas. Os alienígenas, esse pessoal que estuda ufologia, eles querem ver naves materiais, né? Querem ver corpos materiais de ETs, de alienígenas. E nós sabemos que um espírito elevado de um outro mundo, ele vem aqui na Terra e interagir com os espíritos daqui. Nós não vamos ver, nem estando aqui, nem estando no mundo espiritual, nós não vamos ver. Quem vai ver são os espíritos elevados do nosso planeta. Que vão poder vê-los, né? E ter esse contato com eles. Mas a gente quer ver, né? A gente quer ver o ET, quer ver a nave, quer ver essas coisas. Uma curiosidade, né? Sem muita utilidade. Isso, exatamente, sem muita utilidade. Essa pergunta tem umas considerações aqui, né? Para a gente estudar um pouquinho sobre ela. Vamos fazer como cada um lê um pedaço? Eu coloquei, até eu separei aqui, né, em partes para a gente poder estudar. Posso começar esse primeiro aqui?
Até eu fiz alguns grifos aqui, ó. Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantado, física e moralmente. Então, isso aí nós já estudamos lá atrás, né? Que a Terra, nós estamos no comecinho da escala evolutiva. Ainda nós não somos nem física e nem moralmente adiantados. Nós estamos no comecinho. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito, a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação idêntica. Aí eu coloquei aqui que a questão 55, que nós já estudamos, lembra que todos os mundos são habitados. Até ela diz assim que Deus não criou nada assim inútil, né? Tudo tem a sua utilidade. Então, todos os mundos têm habitantes. E daí entra aquela questão, né? Quando as naves ou os equipamentos nossos aqui terrestres avançam e conseguem examinar um mundo, falam, mas esse mundo não tem condição de habitabilidade, imagine, né? Não tem o ar ali, não permite, né? Mas daí aí a gente cai naquela questão, né, das adaptações que nós estudamos nas questões anteriores. Os corpos são adaptados àquele tipo de mundo. Você vê que até o Sol, né, tem reunião lá de espíritos superiores, que até utiliza daquela energia que tem o Sol para irradiar a eletricidade. Essa questão aqui do Marte, eu fiz aqui ainda abaixo, porque Kardec diz aí, né, que Marte estaria ainda abaixo. E tem uma comunicação de Chico Xavier que diz que ele está acima, Marte. Então, é um certo... Depois até eu vou colocar o link, né, para o pessoal olhar um pouquinho mais aí e ler diretamente na fonte, né, que tem o livro, a referência ao livro que fala sobre isso aí, e o comentário sobre por que isso, né, porque dessa aparente ou dessa contradição que está colocado ali, para a gente entender. Nós temos que considerar também, né, que as comunicações mediúnicas, elas não são infalíveis, né? Então, tanto lá da época de Kardec, né, ele utilizava de espíritos de médiuns que ele questionava, que ele estudava, separava, filtrava, né, as comunicações para ver aquelas que poderiam ser desprezadas e aquelas que poderiam ser mantidas. O Orlando caiu, acho que deve ter a energia dele, do celular, deve ter acabado. Pode ser, né? Ele saiu fora. Pode ser. Aí eu vou colocar o link depois para a gente olhar melhor, e talvez até nas próximas a gente pode até comentar melhor sobre essa questão, que é interessante a gente saber essas questões, né, que são colocadas sobre mundos elevados ou não, como é que são colocados. Quer fazer algum comentário, João, a respeito? Não, acho que está bem tranquilo essa parte aí, né? Ou por a gente estar entendendo, ou por não estar nem percebendo o alcance, né? Não, ela assim leva a gente a bastante questionamento, sabe? Porque essa questão de ET, né, é uma coisa que desperta mesmo a curiosidade, né? A gente fica curioso, saber, tem outros mundos habitados, como é que é isso, né? Como é que é esses mundos? E então a gente fica curioso sobre saber como é que funciona. E dentro da literatura espírita tem mesmo, né, essa questão de Júpiter mesmo, Marte, como é que é. Tem comunicações lá de espíritos de outros planetas. E hoje,
Nós temos também no YouTube muitas comunicações de outros planetas que a gente fica assim, será que é mesmo? Uhum. Tem cada coisa meio absurda ali, né? Que a gente olha assim, não Sim. sei não, hein? Isso aí tem uns... Né? Então, hoje, utilizando, né, desses conhecimentos que a doutrina espírita trouxe, surgiram assim, muitos médiuns, né? Que a gente não sabe até que ponto eles são reais, né? Ou se eles estão fazendo algum teatrinho ali, né? O Kardec alertou sobre isso, né? Sobre o charlatanismo, sobre as questões que poderiam acontecer. E a gente deve filtrar mesmo, né? Aquela informação, ela tem um interesse? É útil, né? Ela leva a gente à nossa evolução, a gente... por exemplo, tem algumas comunicações que são alarmistas. O alarmismo leva a alguma... Né? Pelo contrário, né? Espalha o medo, o terror, né? Algumas pessoas que são mais sensíveis a isso. E olha, são com nomes famosos. E não são, e são alguns médiuns dentro mesmo da doutrina espírita, médiuns conhecidos que trazem informações, datas, né? Kardec alertou muito essa questão de data. Vai acontecer um cataclismo, vai morrer fulano. Diz que Deus, só Deus sabe disso, né? Como é que pode? Né? E a gente acaba entrando nessa questão, né? Então, no meio de algumas verdades que são colocadas, eles colocam coisas que são absurdas. Orlando mandou uma mensagenzinha aqui para nós. Vamos ver o que aconteceu. Sua imagem também, não... Deu crepe. Eu já imaginava isso. Ele disse que saiu fora. Ficou mudo, viu, Dilon? Ficou mudo e saiu sua imagem também, não... Deu crepe. Então, Orlando, mas aqui nós estamos no ar. O João Dalmolin e eu nós estamos continuando. Acho que é o seu problema aí mesmo, né? Que a energia estava caindo, talvez influenciou também na internet, né? Muito bem. Vamos para frente, então. Ou você acha que devemos considerar encerrar? Que também já está faltando 15 minutos, João. O que você acha? Acho que o João também caiu. Ah, não. Só tá. Que você surgiu 2 aqui. Você ouviu ou não? Está faltando 15 minutos para o nosso encerramento. Nós continuamos ou vamos parar por aqui, João? O que você acha? Eu tive um problema aqui, meu notebook está tão ruim. Que meu notebook deu um problema aqui, ele tá tão ruim que quando ele está com 20 e pouco por cento de bateria, ele já desliga. Mesmo a sua fala. Ele já desliga. Agora eu entrei pelo celular. Mas a gente pode seguir até o fim dessa nota aí, né? Desse rodapé. Agora eu estou te ouvindo. Não, tinha cortado tua comunicação. A gente pode seguir até o fim desse rodapé aí, pelo menos, né? Pode ser, né? Uhum. Então tá. Se você quiser fazer esse próximo parágrafo, então. Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Ah, tá. Agora estou conseguindo enxergar melhor. O que está aparecendo aqui, acho que eu estou duplo, né? Não sei. Estou com a imagem dupla. Você estava duplo, agora você ficou um só, mas estava duplo. Acho que está pegando do computador ainda, não sei o que está acontecendo. Está aparecendo a imagem no meio da tela aqui, a imagem minha para atrapalhar. Mas aqui eu estou vendo. O conteúdo é... Não, eu estou no conteúdo diferente aqui. O volume de cada um e a distância. É isso? Isso. É o segundo parágrafo do rodapé, a continuação. O volume de cada um dos mundos, né? O volume de cada um e a distância a que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau de seu adiantamento. Pois, ao que parece, Vênus é mais adiantado do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Então, não tem nada a ver, né, a distância do planeta com o grau de adiantamento. Nem o tamanho, né? Em relação ao Sol. Eu até coloquei aqui uma imagem aqui, né? Porque ele fez comparação com o tamanho e a distância. Uhum. Então, não tem nada a ver a questão do tamanho nem a distância quanto a questão do adiantamento. Né? Porque aqui, Terra é pequenininha, né? Tem outros bem maior que a Terra. Isso aí a gente sempre
Nossa, pensa na diferença de tamanho. Tamanho e distância. E Sol enorme. Marte está bem pequenininho, parece que é um planeta que a gente vê ali todo dia, É, é uma estrela bem visível, né? é a proximidade da Terra, né, que a gente vê ele melhor. Uhum. Então, independente, né? E existem formas, né, de vidas, né, e locais assim que a gente desconhece, né? Eu assisti há pouco tempo um desenho animado, Orton e o Mundo dos Kim. Não sei se você já assistiu. É para criança. Não. E então tem um mundo dentro de uma florzinha assim, né? O elefantinho vai com ela e tal. Mas aquilo ali suscita também a gente a esse questionamento, né? Que ele fala uma frase assim: não é porque você não vê que não existe, né? Então, existem formas de vida e formas de habitabilidade de espíritos que a gente nem sequer imagina, né? Dimensões diferentes, né? E a gente começa a entender um pouquinho sobre isso aí, né? Com os estudos e também até mesmo com a imaginação, né? Entendeu? É quem que diria, por exemplo, a questão das colônias espirituais, né? Que existem. Pode existir várias formas de vida. Quando ele falou bem assim, né? O Marte é mais adiantado e outro diz mais atrasado. De repente, no mesmo Marte existe duas, né? Ou mais formas de vidas ali, né? Que uma não se colide com a outra. Não é questão. A questão do espaço é muito relativa, a questão do tempo é muito relativa. Como é que nós medimos o nosso tempo aqui? Né? Pelo movimento de rotação e translação, 24 horas, etc. Como é que é medido nos outros planetas? E como é que é a passagem do tempo em outros locais, né? Meses, anos, né? Que a gente mede aqui, como é que é feito? Então, a gente não dá para a gente imaginar como é que. Quer dizer, imaginar dá, né? Mas não dá para a gente entender, né, como é que é. A criação, né, e a sabedoria de Deus é infinita. Né? Tem muitas coisas ainda que a gente vai avançar e vai entender futuramente, eu acho. Mas por enquanto, digamos que tem informações aí que dá para o gasto, né? Dá para o gasto. Não adianta a gente querer ir muito longe, não, que a gente não dá conta disso, não. Não Sim, consegue. como foi questionado, né? Para que você quer tanta informação? Vai Você fazer o não, que com ela? é, Já com a que a gente tem, a gente já faz tanta besteira, né? Imagina se der muito, muito mais. A gente precisa se. Muito bem. O próximo. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e há causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a que a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisso nada há de surpreendente, desde que se atenda a que possivelmente certos espíritos habitantes daquele planeta foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão que aos nossos olhos os não colocava na primeiro plano. Em segundo lugar, deve-se ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermédias em que se melhoraram. Finalmente, cumpre se considere que naquele mundo, como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento. acho que E você saltou um que, pedacinho ali, Dilão. né? Acho que você Pulei, saltou uma linha. Em segundo lugar, passaram. deve-se atender. Ali depois de em segundo lugar, tem que retomar ali. Em segundo lugar, Em segundo lugar, deve-se atender a que, entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermédias em que se melhoraram. Finalmente, cumpre se considere que naquele mundo, como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento, e que entre esses graus pode mediar lá a distância que vai entre nós do selvagem ao homem civilizado. Assim, de fato, o espírito habitar Júpiter não se segue
que estejam no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto só porque reside em Paris. Olha só. A gente tem muito a que refletir sobre essa questão, né? Na verdade, a gente entende muito pouco, né? Essa questão mesmo de intervalo entre reencarnações, né? Às vezes a gente acha que 100 anos é muito tempo, né? Para esses mundos, 100 anos e às vezes é relativo, né? Então, quanto tempo eu preciso para evoluir? Né? Como é que se mede esse tempo de evolução nos outros planetas, nos outros planos? Então, isso é muito interessante, né? Porque, por exemplo, digamos que nós estivéssemos na Lua, fixos nela, né? Quanto tempo seria um dia? Então, é outra questão. Um dia da Lua seria 28 dias nossos, né? Eu acho que uma questão assim para a gente, talvez. Alguma coisa assim, né? Considerando aí uma relatividade de movimento, nem sei se a Lua faz movimento, né? Se ela tem movimento de rotação. Mas num planeta desses outros aí que demora meses ou anos nossos para fazer um giro, o tempo fica totalmente outra coisa, né? Outra Não coisa. tem mais, perde totalmente a referência com relação ao nosso. E eu penso assim que aqui na Terra mesmo o tempo se mostra relativo, né? É por isso que a gente diz, né? O tempo está demorando a passar, ou então a gente diz o tempo está passando muito rápido, né? Dependendo da situação, da circunstância. E quando a gente vai por esse caminho também da mediunidade, eu lembro que eu assisti uma vez uma comunicação mediúnica de uma senhora que ela estava no hospital. E ela já fazia 100 anos que ela estava lá, né? Pela descrição que ela falou. E para ela era como se fosse hoje. Ela estava lá, ainda continuava naquela ilusão, né? Que estava no hospital. Então, o tempo para ela passou de uma forma diferente. Então, essa questão, ela não percebeu que passou 100 anos. Ela continuava naquela questão que ela estava internada lá, hospitalizada, passando por aquela situação de sofrimento. É uma coisa bastante assim, dolorosa, né? Penosa para quem está nessa situação. Então, é muito relativo isso aí, a gente não tem como entender. Aliás, eu acho que nós não entendemos nem o nosso tempo, né? Como eu disse agora há pouco, né? Passa rápido ou lento. Por uma certa idade, a gente fala, nossa, já é Natal. Coisa vai muito rápido, parece, né? Então, é a relatividade do tempo. E o espaço também, né? E tem uma diferença, né? De situação para situação, né? Por exemplo, como deve ser diferente o tempo de um habitante isolado no meio da floresta? Como se deve ser diferente para ele o tempo do que é para nós. Que a gente vive nesse mundo louco aqui, né? De agitação, de correria, de tudo tão rápido, que é comparado com a velocidade que os veículos passam, né? Já assustam a gente. É Os mesmo. veículos passam ao nosso lado, passam por a gente, né? E tem pessoas que dizem assim, lá no século 18, 19, o dia tinha longas 24 horas, tinha que se ocupar, inventar coisas para passar as 24 horas, e hoje não se consegue fazer as coisas que tem que fazer nas poucas 24 horas que o dia tem. É isso mesmo. A gente. Também, né, com a criança, o adolescente, tá, a pressa que eles têm de crescer, né? E acho que passa muito devagar. E
E a gente já acha que está passando muito rápido, assim vai. Pois é. Depende de tudo isso, né? Depende muito. Da forma, né, como a gente enfrenta essas questões, da forma como a gente enxerga. Por isso que a gente é sempre orientado, né, a ser grato e a saborear, né, as coisas, saborear a vida, saborear essas questões que Deus nos oferece, porque depois a gente olha para trás e fala, não vivi, né? Foi muito rápido. Tudo é relativo. Pois O bom bem viver, né? Ok, vamos para a próxima. Eu até coloquei aqui, ó, tempo relativo nesse quadro aqui. Que Esse é o que ainda nós estamos comentando. Ainda é, né? As Pode falar. condições de longevidade não são tampouco, em outros lugares, as mesmas que na Terra, e as idades não se podem comparar. Evocado um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que desde 6 meses antes estava encarnado em um mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós, lá, nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Se bem que não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou. Posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade que tive na Terra. Tá vendo? É bem interessante isso aí, né? Nossa Senhora. A infância, né? O bebê, muito rápido. Né? Então, para ele lá com 6 meses, ele já estava como uma pessoa de 30 anos. Estava 30 anos. equivalendo. Aí, ó. No Equivalendo a tempo, 30 anos nossos na aqui. forma como nós contamos o tempo aqui, né? Para eles é diferente. A coisa lá deve ser rápida. Esse planeta deve ter uma rotação lá de poucos minutos, faz uma rotação. É. Tá vendo? Isso aí é comunicações mediúnicas, né? Que Kardec teve. Sim. Interessante. Muito bem, vamos para o próximo, então, né? Aqui, muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e o fato nada apresenta de inverossímil. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com o que ele cumpre atingir. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, assim como é rebaixar a divindade ou imaginar-se que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus. Tá vendo? Deus já fez a coisa tão grandiosa, né? Que é o homem do nosso nível evolutivo. Aí a gente se percebe, né? Como nós somos pequenos ainda, né? Tem muita arrogância, muito orgulho, mas a gente ainda se arrasta. Essa que é a Com verdade. certeza. Alguns animais até superam nós na questão física, já nascem andando. Né? A gente demora 1 ano para andar. Só para andar, imagine. Ele fez a comparação aqui dos animais, eu me lembrei disso aí, por isso que eu até gritei, né? A gente ainda tem a dificuldade. Somos frágeis, né? Fisicamente. Muito. Muito frágil. É isso aí. Vamos ver o próximo aqui. Ah, acabou. Acabou o tempo também. Nós estamos já no final do nosso tempo. Então tá certo. Quer encerrar, João? Para nós? Vamos encerrar. Então, vamos buscar nesse momento momento em que a gente se sente um pouco mais pleno por ter
se juntado para uma finalidade mais nobre, por ter atendido ao apelo dos nossos irmãos que nos querem ver melhorados, mais evoluídos, mais harmonizados, mais amorosos. E sintamos então a gratidão por isso. Dizemos aos nossos amigos, aos nossos tutores, muito obrigado. Que todos possamos sentir a correspondente gratificação por ter essa experiência, por aproveitar essa experiência e por buscar fazer dela uma alavanca para a nossa evolução, para a nossa melhora, nosso crescimento. Que os nossos dias próximos sejam movidos por essa vontade. Que assim seja. Que assim seja.